Bom dia, quarto ano A. Bem-vindos à nossa aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre as figuras geométricas não planas. As figuras geométricas não planas, elas não são limitadas a um só plano. E elas são 3D. Elas têm altura, elas têm largura e elas têm profundidade. Vamos dar agora alguns exemplos de figuras geométricas não planas. Nós temos o exemplo do cubo. E as figuras geométricas, elas estão presentes no nosso dia a dia, em objetos que a gente vê na nossa casa, na casa dos nossos amigos, na rua. Então, vamos ver aqui uma figura geométrica não plana, que é o cubo, né? Então, um exemplo de cubo que nós podemos ter na nossa casa e podemos encontrar em vários lugares. Essa caixa, ela é um cubo, ó. Ela é quadrada e ela tem todos os lados iguais, ó. Ela tem altura, ela tem largura, ela tem profundidade. Então, a figura geométrica não plana, ela sempre vai caber alguma coisa dentro dela, nem que seja ar. Altura, largura, profundidade e ela ocupa um espaço, tá certo? Agora nós vamos para mais um exemplo. Ó, esses cubinhos de gelo, eles são cubos, não é mesmo? O próprio nome já diz, cubinhos de gelo, que vocês também podem encontrar na casa de vocês, na casa de algum amigo e na casa de algum parente. Eles têm altura, eles têm largura e eles têm profundidade, não é mesmo? Outro exemplo de uma figura geométrica não plana é o cilindro. Nós também podemos ver o cilindro nos objetos do nosso dia a dia, como, por exemplo, o copo. A maioria dos copos que nós bebemos água é no formato de cilindro. Ele tem duas bases iguais. As bases são redondas, em formato de cilindro. Por exemplo, também nós podemos encontrar o batom. O batom, ele também é no formato de cilindro, como são a base do batom e como ele é formado. Agora, outra figura geométrica é o paralelepípedo. Parece um trava-línguas, não é mesmo? Nós também podemos encontrar ele no nosso dia a dia e ele é uma figura não plana. Por que ele é não plano? Porque ele ocupa um lugar no espaço, ele tem altura, ele tem largura e ele tem profundidade. Então, vamos lá para um exemplo dele. Algumas caixas. Nós temos algumas caixas que são em formatos de paralelepípedo. Ó. Também tem 6 lados, como a caixa de presente que eu mostrei para vocês. Só que essa caixa, ela não tem todos os lados iguais. Ela tem os lados diferentes. Ó. Esse é igual a esse, mas esse daqui não é igual. Esse daqui já é igual a esse e outro aqui, ó. Ela tem lados diferentes. Então, mais um exemplo para vocês é a pasta de dente. Todo mundo tem em casa, ó. Essa caixinha aqui que vem a pasta de dente. Não é o mesmo formato? Então, independente do tamanho, é o mesmo formato. Tem 6 lados e os lados são diferentes. Esse lado aqui, ó, é bem pequenininho, esse outro já é maior, esse lado aqui parece com esse daqui parece com esse. Então, essa caixa é um paralelepípedo. Agora, nós vamos falar sobre as faces, as vértices e as arestas. E vamos usar o exemplo da caixa de presente, não é? Que é em formato de cubo. O que é as vértices? As vértices são esses pontinhos aqui, ó. Cada pontinho desse é uma vértice. Se você contar quantos pontinhos tem
no cubo? Quantos pontinhos tem na caixa de presente? Quanto será que vai dar? Contem aí. Então, se a gente contar cada ponto desse do nosso cubo, nós podemos observar que existe 8 pontos, ou seja, existem 8 vértices. E agora, as arestas. As arestas é as linhazinhas que vai ligar um pontinho para o outro ponto. Então, essas linhas são as arestas. Ao observar as linhas e contar cada linha do cubo, nós podemos ver que o cubo ele tem 12 linhas. 12 linhas que ligam os pontos. Então, cada linha dessa vai ser chamada de aresta. Então, o cubo tem 12 arestas. Então, nós podemos ver que Então, nós observamos que esse cubo ele tem 8 pontos, que os pontos são as vértices, ele tem 12 linhas, que essas linhas representam a aresta, e ele tem 6 faces, ele tem 6 lados. Agora, eu tenho um super desafio para vocês. Existem várias figuras geométricas no nosso dia a dia. Então, eu quero que você pesquise na internet alguma figura geométrica. Pode ser que represente o cilindro, que represente o paralelepípedo, que represente o cubo, que represente o cone, qualquer figura geométrica não plana. E você vai procurar na sua casa um objeto que se pareça com essa figura geométrica não plana. Por exemplo, se você escolher o cone, você pode pegar uma casquinha de sorvete, que ela é em formato de cone. Se você escolher o cubo e você tiver uma televisão antiga na sua casa, pode ser a televisão. Então, usem a criatividade de vocês e eu quero que vocês gravem um vídeo me apresentando esse objeto. Pode ser qualquer objeto que represente uma figura geométrica não plana. Aí você vai me mostrar o objeto no vídeo e vai dizer que figura geométrica esse objeto representa, tá certo? Então, bom dia para vocês e o desafio tá dado. Eu espero os vídeos de vocês, tá certo?